Conexão Ciência. A coletividade zineira é responsável por fazer com que essa arte seja o que ela é. Estar em conjunto com outras pessoas, produzindo, trocando e compartilhando zines faz com que as experiências artísticas sejam únicas. Neste episódio, a pesquisadora e poetisa Michele Joaquim nos conta como é para ela fazer parte da comunidade zineira e como foi a descoberta de que poderia publicar suas obras sem ser por uma editora. Olá, meu nome é Michele Joaquim, eu sou poeta, escritora, pesquisadora e produtora cultural, tudo na área da literatura, e eu vou falar para vocês qual é a minha relação com os zines. Eu descobri as zines nos primeiros festivais que eu fui de arte independente, que geralmente eram festivais feministas, eram festivais de arte, mas também tinham festivais de movimento social, mas sempre em torno do feminismo, e foram nesses festivais que eu vi pela primeira vez, assim, a estética do zine, a materialidade do zine, né, que eu vi os zines sendo comercializados e eu me interessei muito. Os primeiros zines que eu tive contato eram também de criação poética, mas muitos deles eram zines de conteúdos teóricos ou informativos. Então eu lembro que um dos primeiros zines que eu comprei foi um zine com aquele texto da poeta Audre Lorde, que é As Ferramentas do Senhor Não Vão Desmantelar a Casa Grande. Eu lembro até hoje desse zine, foi um zine que eu comprei num festival feminista, mas a tradução era da Tatiana Nascimento, e foi o primeiro contato que eu tive com a poeta Audre Lorde, foi por meio desse zine. Lembro também de comprar um zine bem grande, assim, bem grosso, com plantas abortivas. Então, os primeiros contatos que eu tive foram com esses zines, assim, de conteúdo mais informativo. E depois que eu comecei a descobrir esses zines também como criação poética. E aí eu já comprei zines de poesia, de quadrinhos. Contos é mais raro de encontrar e é uma forma de zine que eu gosto bastante de fazer, né? Um conteúdo que eu gosto bastante de colocar em zine, porque geralmente é poesia. Mas também já tive zine de quadrinhos, já tive zine de artes visuais, de vários formatos, assim. E depois só que eu comecei a ver os zines mais na cena literária, mas antes era por meio desses eventos de caráter de movimento social. Os meus zines que eu faço são todos de maneira manual. Na verdade, existe uma mescla do processo, mas eu tendo a fazer de forma mais manual, não tanto por uma convicção, mas porque eu sou muito leiga das questões digitais, assim, dos aplicativos, dos programas de computador. Eu acho que, na verdade, se eu tivesse mais entendimento de como funciona esses programas, poderia me ajudar bastante. Mas como é uma habilidade que eu não domino, eu acabo fazendo ele de forma mais manual. Mas tem uma parte digital também, que é bem restrita, assim, ao uso do Word, que é a escrita dos textos. Então, eu escrevo os textos no Word, tanto poemas ou os contos, quanto o título, o meu próprio nome, né? Então, tem todo esse trabalho aí de imaginar o tamanho da fonte, o tamanho do título, imaginar depois as margens para caber o texto. Mas uma vez que tudo isso já está configurado no computador, e é sempre meio instintivo, assim, é meio que o intuitivo, né? Esse tamanho acho que vai ficando bom. Aí vou fazendo testes, né? Vou imprimindo. Aí penso, não, quero um título maior. Aí volto pro Word, digito um tamanho maior, aí volto a imprimir. Mas depois que eu imprimo esses textos, aí vem o trabalho manual de recortar, de colar, de montar o boneco do zine. Então envolve muito papel, tesoura e cola, e também imagens, né? Eu sempre gosto de colocar imagens nos meus zines, de fazer colagens com essas imagens. É uma parte que acho que é a parte que eu mais gosto do zine, assim, é a hora de montar ele, né? De fazer o boneco e poder expandir também a criação, né? Sair só da palavra escrita e dialogar com outras coisas. O último zine que eu fiz, por exemplo, que o nome é Me Leia Antes Que Eu Morra, eu colei com durex mesmo, algumas folhas de planta, assim, sabe? E aí eu colei, fiz a fotocópia e fiz uma fotocópia colorida. Ficou super bonito. Fica um pouco mais caro, né? Pra gente que vai vender. Também pra quem vai comprar, mas principalmente pra quem vai vender, porque a gente acaba, pelo menos eu acabo não conseguindo aumentar muito
custo final por medo de não vender, então eu acabo recebendo menos quando faço cópias coloridas, mas o resultado é muito mais bonito. E aí pensando também na fotocópia como uma maneira digital, né? Então também tem essa parte do digital. O meu processo de produção, já acabei falando um pouquinho já, né? Mas basicamente começa, na verdade, com um sentimento de querer ser lida, de querer me expressar, de querer publicar, de querer mostrar o meu trabalho, tanto para as pessoas do meu convívio quanto para desconhecidos, ou alguma urgência pontual. Eu lembro, por exemplo, no Zine Arrombada, eu tinha acabado de passar por um processo muito doloroso do final de um relacionamento, e eu escrevi esse texto, e eu queria muito colocar esse texto no mundo porque era uma forma de gritar pro mundo como eu tava me sentindo. E eu falo que por mais que Arrombadas tenha esse nome, né, que parece que é de cunho sexual, na verdade é um zine sobre coração partido, coração arrombado. E é isso, assim, o processo do zine começa com um sentimento. Geralmente é essa necessidade de dialogar, de ser lida, né? E aí eu começo a pensar, né, a montar esse zine na minha cabeça. Então esse zine vai ser sobre o quê? É esse sentimento que me leva à seleção dos textos. Esse último que eu fiz, que eu falei, o Me Leia Antes Que Eu Morra, foram meus últimos poemas. E eu tava muito feliz com esses poemas. Foram poemas muito felizes, assim, que eu terminei eles e pensei, eu gosto desses poemas, são bons poemas, esses poemas precisam ser lidos. Esse foi o sentimento desse zine, Me Leia Antes Que Eu Morra. Eu escrevo bons poemas, me leia antes que eu morra. Então começa com esse sentimento. E aí é esse sentimento também que leva para a seleção de quais textos que vão integrar, e aí qual que vai ser o conceito do zine, qual que vai ser a estética desse zine, mas tudo começa com esse sentimento. E depois que o sentimento já tá mais elaborado racionalmente, aí eu começo essa montagem de fato, né? Abro uma pastinha no computador, coloco os textos que eu quero que façam parte, faço essa seleção, essa procura, depois vou para a parte de impressão, faço as testagens de fonte, de tamanho, depois busco aqui na minha caixa de recortes de imagens, depois que eu imprimo os textos, aí começo a montar o boneco. É nessa hora que essas imagens também entram em cena e eu começo a trabalhar ali no boneco do zine, né, naquela dobra inicial, eu começo a trabalhar a estética desse zine, então onde que vão as imagens, quais imagens que vão, onde que vão os textos, a ordem dos poemas, isso tudo acontece assim de forma... Essa criação, ela se dá nesse processo, né? Não é tudo que já tá pronto na minha cabeça, geralmente é mais uma ideia ou um sentimento mesmo. O zine é uma das minhas fontes de renda, mas é uma fonte de renda pequena, mas que ainda assim já complementou a minha renda em momentos muito decisivos da minha vida. Então eu já vendi zine em bar, por exemplo, para fazer o dinheiro da comida da semana. Ultimamente, por exemplo, quando vou em alguma festa literária, tento fazer o zine render pelo menos o dinheiro da passagem. Não é sempre que eu consigo, eu acabo presenteando muito com o zine. Tenho um pouco de dificuldade, assim, se a pessoa gosta muito e pede desconto, ou se a pessoa gosta muito, mas não tem dinheiro, mas demonstra muito interesse, eu acabo dando de presente. Mas acho que eu tô melhorando nesse lado aí, tô conseguindo entender um pouquinho melhor também a necessidade de valorizar o meu trabalho, de valorizar a minha escrita, de entender o quanto é única, né, a minha escrita. E isso precisa ter um preço digno, ainda que a gente saiba que não é digno, né, a nossa precificação, muitas vezes a gente acaba fazendo muito barato, né, ainda mais o zine. Isso é uma questão até pra mim, assim, um pouco difícil de concluir, eu me sinto um pouco dividida em relação a isso, porque ao mesmo tempo que eu acho que o zine precisa ser acessível, que faz parte do projeto político e estético do zine ele ser acessível, ao mesmo tempo eu acho que existe um limite para isso. E aí eu fico tentando encontrar qual é esse limite, porque também é um trabalho, também é a nossa poética. Então também não dá para ser R$1, sabe? Dependendo do zine, né? Dependendo da proposta. Ou mesmo 5, ou às vezes até 10. Depois que eu vim fazer o doutorado aqui em São Paulo, tenho ido bastante a saraus, tenho ido bastante a slam de poesia e percebo que os poetas valorizam muito os seus zines. Os zines são... Eu até agora não comprei nenhum zine menos que R$20 aqui, sabe? Geralmente é R$30. Então isso me fez pensar também, né? Por que geralmente eu cobrava tão barato, assim, né? Às vezes já cheguei a cobrar R$2 em um zine, né? Claro que existem diferentes propostas, diferentes conteúdos, diferentes tamanhos, mas eu acho que é uma relação um pouquinho conflitiva, essa questão de valorar o nosso trabalho, ainda mais quando é um trabalho manual. Mas além disso, eu sou pesquisadora, sou bolsista e produtora cultural, né? Então, eu acabo estando sempre nesse universo da literatura.
E fazer parte da comunidade zineira, para mim, é motivo de muito orgulho. Fui recentemente na exposição do Slam de Presença da Poesia sobre o movimento do Slam de São Paulo, aqui em São Paulo, e tinha uma parte lá da exposição que era só zines. Eu fiquei muito feliz de ver essa exposição, colocando esse espaço para os zines num lugar como o Instituto Tomiotaki, né, onde foi a exposição, que é um instituto, assim, super conceituado de arte, e saber que a nossa estética tem história, que a nossa estética tem comunidade, tem família, tem sentido, e um sentido muito antigo, na verdade, né? É história secular, talvez seja uma história milenária, eu não saiba, provavelmente, mas essa história da autopublicação, do faça você mesmo, né? Da expressão das nossas ideias por meio da nossa própria capacidade de produzir isso. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa comunidade, eu me sinto forte, eu me sinto criativa e eu me sinto corajosa, porque eu não fico esperando conseguir uma publicação em uma editora para mostrar o meu trabalho. Eu vou lá e faço um zine. E acho muito bonito também essa troca, essa comunidade. Os zineiros se conhecem, os zineiros trocam zine entre si. Com isso, a gente está movimentando a literatura contemporânea. A gente está lendo e sendo lido num ritmo que é um ritmo respeitoso, né? Porque é um ritmo feito por nós mesmos, com as nossas próprias mãos, com as nossas condições muitas vezes limitadas de manufatura, mas também é um ritmo do agora, né? Então, quando eu faço um zine, é a minha produção poética que vai estar sendo lida nesse exato momento pelas pessoas que ou ganharem ou comprarem. E acho que é essa alegria, assim, de não ficar esperando uma publicação que às vezes demora bastante e às vezes nem vem, né? Às vezes a gente fica esperando essa publicação por meio de editora e ela não vem. Então eu me sinto muito orgulhosa, eu me sinto forte, eu me sinto corajosa. Eu sinto muita autonomia em trabalhar com zines, em publicar zines, em fazer parte dessa comunidade. E a importância dos zines para a cultura, para os poetas, pessoas envolvidas com arte, eu acho que começa pela divulgação e pela perpetuação de uma estética artesanal, que eu acho que é uma estética linda, não é só o que dá pra fazer, é muito bonito, eu acho o zine muito bonito. Não só zine, geralmente eu tendo a gostar muito das coisas que são feitas pelas próprias mãos, os trabalhos manuais, os trabalhos artesanais. Então eu acho que começa pela beleza do zine, por essa possibilidade da gente aprender com essa beleza, da gente aprender com essa estética, ainda mais num mundo muito formatado como o nosso, um mundo muito homogeneizante. Geralmente você vai numa livraria e por mais que existam capas e capas e capas e capas, é tudo livro, né? Pouca coisa é diferente ali, explora mais a materialidade do papel ou outras materialidades ainda. E no zine a oportunidade de ser criativa é muito grande. Você pode brincar com texturas, com materiais, com formatos, são imensas as possibilidades. Então, acho que a primeira importância é essa educação estética que o zine traz pra gente, e que é uma pena que não é todo mundo que consiga perceber isso, né? Muitas vezes os zines são entendidos como um pedaço dobrado de folha sulfite, e é isso também, mas não é só isso, né? Tem a costura, tem o traço particular de cada produção. Então, acho que a primeira importância é essa educação dessa estética. E isso que eu falei sobre a possibilidade de autonomia que o zine dá pra gente, né? Qualquer existência de um zine é uma lembrança de que você pode fazer, de que você pode colocar a sua arte no mundo, o seu trabalho no mundo, com as suas próprias mãos e uma máquina de fotocópia. Por fim, eu gostaria de dizer assim que eu acho que a gente brinca de zine desde criança, quando a gente recorta, cola no papel, cola figurinha, ou eu lembro quando eu era adolescente que eu era muito fã de cantoras pop, então eu pegava revista e recortava essas cantoras pop e colava elas assim, uma do ladinho da outra no papel. Isso já era um treino, né? Isso já era uma prática, uma brincadeira de zine. E eu queria encorajar as pessoas, assim, porque eu lembro que também quando eu comecei a fazer, eu achava que eu não sabia fazer, que do jeito que eu fazia era mal feito, ou porque eu não sabia vários tipos de dobradura, e continuo sem saber, na verdade. Meus zines são sempre todos muito parecidos, eu sempre faço eles no mesmo formatinho, mesmo que eu já tenha tido acesso a uma dobradura ou outra, é meio que a minha marca, assim, o jeito que eu gosto de fazer. Mas eu achava que era uma coisa difícil,
de fazer, ou porque eu não sabia as dobraduras, ou porque eu não sabia a costura, ou porque eu achava que meus poemas ainda não estavam prontos. Então eu queria deixar assim uma mensagem de encorajamento, sabe? Para que as pessoas ou abram um tutorial no YouTube, ou pega o papel, dobra, experimenta, você pode acabar descobrindo um novo formato, ou você pode fazer o formato mais básico de todos, que é o que eu faço, que é dobrando uma folha sulfite no meio e pronto, você tem um pequeno livreto. E se encorajem a brincar, se encorajem ou a escrever com a sua própria letra, ou a digitar no computador e imprimir, fazer colagens, fazer desenhos. Se acha que os poemas ainda não estão prontos, faz um zine experimento, um zine laboratório, um zine treino de poemas, sabe? Qualquer coisa, porque uma vez que você começa, você vai se vendo naquilo e entendendo que aquilo é muito possível. Eu sou muito fã de zine, estou muito feliz de estar participando desse projeto, muito feliz que vocês estejam pesquisando sobre isso, interessados sobre isso. A nossa comunidade, a comunidade zineira é uma comunidade da coletividade, do trabalho coletivo. Então é isso, tamo junto, é nóis. A publicação das zines pode alcançar muitas pessoas. Aperte o play. No próximo episódio, conheça mais sobre o passo a passo da produção das zines. Conexão Ciência.